Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, como nós temos feito todos os domingos. Já estudamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e agora o Evangelho de Lucas, tá? Bom dia a todos que estão chegando, Matelma, Silvânia, bom dia Maria do Carmo, um abraço, Maria Inês, tá? Sejam todos bem-vindos aí. Certo, ok. Então vamos lá. Nós faremos o estudo, né? E tudo dando certo, nós faremos a aplicação dos passes, tá bom? Em seguida. Certo? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 8, pessoal. Nós estamos no capítulo 8, vamos pegar no versículo 40, né? Lembrando que nós falávamos a respeito daquele endemoniado Gerazeno, né? E Jesus libertando ele após ele conversar com os espíritos infelizes, né? E os espíritos avançaram sobre os porcos, como a gente falou, e os porcos caíram no precipício, né? E as pessoas daquela região de Gerasa, se sentindo lesadas, pediram para Jesus deixar a região, né? E aí uma ideia clara aí como que muitas vezes os interesses materiais eles podem fazer com que nós expulsemos Jesus da nossa vida, né? Como que às vezes os interesses materiais podem fazer com que nós afastemos Jesus da nossa existência, né? Isso é muito sério, né, pessoal? E o grande objetivo nosso aqui na Terra é entrar em contato com a nossa realidade espiritual, né? E ajustarmos a nossa realidade espiritual à nossa vida material, de modo que a realidade espiritual comande a nossa vida, a realidade espiritual comande a nossa vida material, né? E não o contrário, né? Bom dia Osvaldo, bom dia Andréia, Heráclito, Ana Aparecida, Hernândia, Luciana Galone, sejam todos bem-vindos. Fernanda Coelho, Lidiana Favorito, um abraço, tá? Então vamos lá. Então ele voltando, né, para a outra margem, que ele foi expulso da região de Gerasa, e pegaram o barco de novo e atravessaram o lago de Genezaré novamente, né? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Olha só isso aqui. Só isso aqui já dá um curso, né? Já dá uma palestra, só esse parágrafo, esse versículo aqui, né? Você vê, quando Jesus voltou, a multidão o estava esperando. É muito significativo isso. Por quê? Porque quando alguns expulsam Jesus, ou quando alguns expulsam a ajuda, expulsam o amparo, tem uma multidão esperando. Olha que interessante. Tem sempre uma multidão de aflitos, tem sempre uma multidão de doentes. Se alguém não nos quer o amparo, se alguém não nos quer a ajuda, a orientação, não fiquemos chateados com isso, não fiquemos preocupados. Tem uma multidão que quer, porque é grande a seara e os trabalhadores são poucos, como diz Jesus, não é? É muito significativo isso. Às vezes a gente fica chorando, fica exasperado porque alguém não está querendo a nossa ajuda, mas não nos preocupemos, as pessoas têm o direito, né, de buscarem o que quiserem, de procurarem o que quiserem. Mas lembremos que o tempo que a gente passa chorando ou se afligindo é o tempo que a gente está deixando de ajudar a multidão que nos está esperando. Porque todos nós, né, guardadas as devidas proporções entre nós e Jesus, né, sejamos bem lúcidos com relação a isso, guardadas as devidas proporções, todos nós temos condições de ajudar também. Todos nós podemos ser um referencial de ajuda, né? E ficar sofrendo porque não quer,
por quem não quer, é perder tempo de ajudar quem quer, né? Então isso é muito importante, né, pessoal? Extremamente importante na nossa vida, tá? Então, continuando, né? A multidão, todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então Jairo, né, que era alguém de evidência na sinagoga, não era qualquer pessoa, era alguém que aqui diz um príncipe, era príncipe da sinagoga, né? Quer dizer, alguém de evidência dentro do judaísmo que se ajoelhou diante de Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Tá vendo? Quando muitos se mantêm presos, atados ainda ao convencionalismo religioso, né, no caso ao judaísmo, e querendo fazer armadilhas para Jesus, querendo acabar com a missão de Jesus, outros com maior capacidade, maior lucidez, né, maior maturidade, estavam ali rogando a Jesus, né, entendendo a importância do Mestre para as nossas vidas, né? Estava ali rogando os benefícios de Jesus, né? E isso é uma coisa muito importante, porque é a humildade com que a gente se coloca, né? Quando a gente se coloca necessitados, né, e humildes perante o Mestre, perante Deus, perante a espiritualidade, a sintonia se faz muito mais facilmente, né? O nosso orgulho, a nossa revolta, a nossa arrogância, a nossa prepotência nos afastam da sintonia com as coisas boas que nós podemos receber, né? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Então Jesus estava indo para atender a filha do Jairo, que estava quase falecendo, né? Estava quase à morte. E a multidão o apertava. Tá? A multidão o apertava. O Jairo pediu para Jesus que entrasse na sua casa, né? E a multidão, no meio do caminho, a multidão apertava ele. E uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, no meio do caminho, hein? Entre um atendimento e outro ali, você vê, é legal ver essa dinâmica da vida de Jesus. A gente vê como é que os fatos foram se sucedendo. Jesus não parava, né? Era um atendimento após o outro, um ensinamento após o outro, né? É emocionante ver isso, né? Como que a dinâmica de Jesus é interessante. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastada com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, né? Então essa mulher tinha um fluxo de sangue, né? A gente costuma chamar a mulher hemorroíça, né? A mulher hemorroíça, esse fluxo de sangue, tudo leva a crer, tá, que tratava-se de um fluxo hemorrágico do útero, né? A gente vê outras considerações falando que ela tinha hemorroida, alguma coisa assim, né? É possível, mas tudo leva a crer, né? A mulher hemorroíça, a mulher com fluxo de sangue, aí no caso, tendo em vista o ciclo menstrual, né? O desequilíbrio da menstruação, né? Tem algumas mulheres que sofrem com os fluxos, quase não parando de tê-los mês a mês, né? De uma forma meio desequilibrada, meio descontrolada, né? Necessitando de amparo médico, medicamentoso específico, né? São problemas que a gente criou devido ao mau uso das funções genésicas, né? Inclusive a gente vê no livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, um caso em que ele fala, né, dos problemas, um dos capítulos, não me lembro qual agora lá, um dos capítulos que ele fala a respeito da questão, né,
as questões envolvendo o útero, né? E os desequilíbrios que nós podemos criar devido ao mau uso, né, das funções genésicas e tal. Talvez tenha sido isso, né? Mas o fato é que ela tinha um fluxo hemorrágico. Fazia 12 anos e nenhum médico havia conseguido curá-la, né? Se nos dias de hoje, com todo o conforto, né, e os acessórios que se tem, que as mulheres têm, imagina como era difícil isso. Naquela época, imagina como era complicado isso, uma mulher passar por esse constrangimento o tempo todo, né, praticamente. As mulheres que o digam, né? Então, uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastada com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Né? Você veja que foi imediato, né? Bastou que ela tocasse, até porque nós sabemos que ela guardava a crença, ela guardava a fé, que se ela conseguisse tocar, nem que fosse nas vestes de Jesus, ela estaria curada. Ela guardava essa expectativa, ela guardava essa esperança. Isso nós sabemos, né? A Vanil colocou aqui, imagina o que não acarretava para a sua saúde. Exatamente. Os processos de anemia, né? Muitas mulheres sofrem com processos de anemia devido ao fluxo contínuo, né? Ou quase contínuo. Imagina as dificuldades que ela devia ter, né? Mas ela, com essa fé, com essa crença, com essa esperança, com essa certeza de que ela seria curada, se tocasse pelo menos nas vestes de Jesus, é uma coisa muito significativa, né? Às vezes a gente pede muito para a gente poder acreditar e às vezes algumas pessoas esperam tão pouco ou passam a acreditar numa grande melhora a partir de coisas tão pequenas, né? Mas que acabam sendo recursos poderosos para a mudança da pessoa, né? Por isso que Jesus falava, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a esse monte, move-te daqui para ali, e ele se moveria, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. Num outro momento Jesus falou, né, que o reino dos céus, é aqui que eu vou comparar o reino dos céus, eu vou comparar como uma semente também de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois transforma na maior das hortaliças, né? Veja a importância das coisas pequenas, mas ao mesmo tempo da fé, né? Da fé que a gente deve ter. Na hora que a gente vai tomar um passe, na hora que a gente vai aplicar um passe, na hora que a gente faz uma prece, na hora que a gente vai ajudar alguém, ou vai receber a ajuda de alguém, a fé, ela transporta montanhas e produz um milagre. Um milagre considerado como aquela coisa inusitada, inesperada, ou, né, fora dos padrões comuns, mas não fora das leis da natureza, né? Conhecendo os fluidos. Imagina, por exemplo, a condição fluídica de Jesus. Imagina a aura de Jesus, né? Diz o Ato dos Apóstolos que quem se aproximava da sombra de Pedro era curado. Na verdade a gente sabe que não era exatamente da sombra, não era a sombra de Pedro que curava, era o campo vibratório, a fé que as pessoas tinham e o campo áurico de Pedro. Agora imagina Jesus, quantos quilômetros devia ter o campo áurico de Jesus, né? É uma coisa maravilhosa, né? Se o pensamento dele envolve todo o planeta, talvez a sua aura também envolva todo o planeta, né? Mas essa senhora, ela conseguiu encostar na orla das vestes de Jesus e o fluxo estancou na hora. Efeito sugestivo? Pode ser. Efeito dos fluidos de Jesus também, pelo que dá a entender aqui, né?
E disse Jesus: quem me tocou? E Jesus disse: quem me tocou? A multidão estava apertando Jesus, né? E ele pergunta: quem me tocou? E negando todos, né? Todo mundo negou, né? Ninguém quis assumir na hora. Então, todo mundo apertando Jesus, mas quando Jesus perguntou quem me tocou, todo mundo negou, né? Não, não fui eu, não fui eu. Né? Interessante isso, né? Como é que as pessoas fogem, né? E estava todo mundo tocando Jesus, né? Aí disse Pedro, né? E os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? Pedro era interessante, né? Ele era muito espontâneo. Fala: mestre, a multidão está te apertando aqui e o senhor ainda pergunta quem te tocou, né? Ninguém quis assumir o toque ali, né? Mas estava todo mundo apertando Jesus, né? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Né? Quer dizer, alguém me tocou de forma especial, fechou um circuito de forças ali comigo, né? Porque a fé da pessoa e a condição de Jesus amorosa, né? A vibração superior dele fechou ali com aquela mulher um circuito de forças ali. Na hora ele percebeu que saiu uma energia, saiu virtude, de mim saiu virtude. Porque a energia de Jesus é uma energia curativa, uma energia virtuosa, que leva a informação da saúde, que leva a informação do bem, da paz, do amor. Né? Então de mim saiu virtude, saiu uma energia poderosa, curativa, que eu percebi que saiu. Né? Então é interessante isso, né? Às vezes a gente vai aplicar passe em alguém, você sente que com aquela pessoa houve um fluxo maior de energia. Não sei se vocês que aplicam passe já perceberam isso, né? Às vezes você vai aplicar passe em alguém, você percebe que o circuito de forças ali foi melhor estruturado, ele funcionou melhor. Às vezes alguma outra pessoa a gente pode sentir a pessoa até meio impermeável. É como se a energia em torno dela fosse algo ainda que você tivesse que abrir caminho ainda, né? Que está uma coisa meio impermeável. É como se até as suas energias não entrassem na pessoa. É interessante isso, né? Eu já senti muito isso aplicando passe nas pessoas, né? E às vezes até na primeira vez a gente sente isso. Depois a gente percebe que como que os fluidos entrassem mais na pessoa. É como se o nosso vínculo energético fosse se construindo de uma forma mais proveitosa à medida que o tratamento vai se dando, né? Então é interessante, né? A Ivanete colocou aqui: Alexandre, quando a mulher tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Pergunto: somente a fé curou a enferma ou houve liberação de ectoplasma de Jesus para a cura? Então, Ivanete, tudo leva a crer que saiu realmente uma bioenergia, né, poderosa, essa virtude que Jesus está chamando de virtude, né? Todos nós temos o ectoplasma, todos nós temos essa força curativa, essa energia vital, que podemos usar no sentido da autocura e da cura e da melhora dos outros também. É o que nós temos proporcionado aqui com a ajuda de todos, né? Transmissão dos fluidos que atravessam os espaços e chegam com a ação da nossa vontade, com a ação do nosso querer e com a ajuda dos espíritos, tá? Então cremos que isso foi o que aconteceu com a mulher e com Jesus naquele momento, né? Saiu realmente uma energia, um ectoplasma, saiu uma força curativa que auxiliou ela, né? Junto com a fé, né? Que proporcionou essa receptividade à mulher, tá? Por isso que a nossa melhora, ela se dá também muito em função da fé que nós cultivemos, né? Então, a mulher, ela estava com muita fé, ela estava com uma expectativa muito boa, né? No poder de Jesus e na condição dela de receber a ajuda, né? Aí entram os méritos de cada um, as necessidades de cada um. Nem todo mundo será curado porque
o sofrimento, a dor, a dificuldade é o remédio que a pessoa precisa. Tá? Sem fazer apologia ao sofrimento, apologia à dor, não é um processo masoquista, mas é uma necessidade que muitos de nós estabelecemos. Então, determinadas dificuldades não serão removidas. Por quê? Porque não é o melhor para nós hoje, tá? Não é o que nós necessitamos hoje. Muitas das nossas dificuldades poderão encontrar melhora, muitas mesmo, tá? Nós devemos sempre buscar a melhora. Agora, se nós conseguiremos ou não, dependerá também do que é mais produtivo para nós hoje. Talvez aquela doença, aquele problema, é o que está segurando o meu comportamento de não errar mais num certo sentido. Ou da viciação, ou dos gastos excessivos, ou, né, da indisciplina. Então aquela doença ela está me segurando. É uma doença auxílio, como diz o André Luiz, né? Tem várias doenças, tem vários problemas que eles têm uma ação protetora na nossa vida, tá? Às vezes, enquanto a gente está ali padecendo certas dificuldades, a gente está buscando a espiritualidade, está buscando a oração, está buscando a leitura, está buscando o passe, buscando a prece, a palestra. Aí quando a gente melhora de uma hora para outra, aí a pessoa esquece de tudo isso, e aí é só diversão, prazer, né, distração. E aí o que adianta? Será que a nossa vida foi estruturada para isso? Né? Então, não digo que as pessoas devam ficar com seus problemas. Eu digo que para cada pessoa existe uma necessidade diferente, tá? A gente observa isso claramente, ok? Deus é que sabe, os espíritos amigos é que sabem. O que nós conseguiremos são eles que sabem o que é melhor para nós. A nós nos cabe pedir, buscar e bater, né? Insistir na melhora. Agora, o que nós conseguiremos, isso aí é um serviço para Deus fazer. Isso aí é uma avaliação que nós não temos como fazer, né? Cabe a Jesus, cabe a Deus, tá? A Zelinda colocou, né? A bioenergia de Jesus só pôde curá-la porque ela estava preparada para recebê-la. Sim, Zelinda. Por isso que Jesus frequentemente falava, vai que a tua fé te curou, né? Quer dizer, a predisposição que você estava permitiu a melhora, né? A Tânia colocou essa blindagem ou impermeabilidade às energias do passe tem a ver com o tipo de pensamento que a pessoa alimenta. Então, cremos que sim, Tânia, né? Cremos que sim. Pensamentos negativistas, pensamentos que não vai adiantar o passe, que nada vai melhorá-la, que nada vai surtir efeito, que é uma bobagem tudo isso de ajuda espiritual. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, ou chega nos estudos, ou no passe, com esse tipo de crença, né? Faz parte do problema dela, porque ela está sofrendo justamente porque cultiva crenças negativas. A gente entende isso, né? Mas aí, veja bem, o sol brilha sobre todos nós, bons e maus, aqueles que estão abertos ou não, o sol está brilhando sobre todos nós. Então as energias do passe, elas vão brilhar sobre a pessoa, independente das crenças dela, e devagarzinho, se pelo menos a pessoa persistir em buscar, as energias, é como eu disse, a princípio parece uma blindagem, mas depois parece que as energias vão adentrando. A segunda vez que ela toma o passe, parece que ela já está mais permeável. Então a gente tem que ajudar, né? Não nos preocuparmos com o resultado da semeadura, nós temos que semear, né? E deixarmos para Deus, né? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz o resto, a gente só precisa fazer a nossa parte, né? O crescimento e a colheita pertence a Deus, para nós apenas o trabalho de semeadura, né? O Heráclito Tomé aqui, né? Ali aborda esse fluxo, esse fluxo hemorrágico, né? Não era uma reparação kármica, né? Então, todos nós trazemos dificuldades kármicas, Heráclito. Como diz bem o Evangelho,
diante das dificuldades uns dos outros, nós não podemos cultivar o pensamento assim: ah, eu não vou ajudar porque aquela pessoa só está seguindo o karma dela, então eu não posso atrapalhar o karma dela. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro sobre isso. Tá? Nós nunca devemos pensar dessa forma. Eu não vou lembrar agora exatamente o tópico do Evangelho que fala isso, mas vocês sabem qual é, talvez até vocês tragam aí. Nós nunca devemos pensar dessa forma. Ah, mas a pessoa está vivendo o karma dela, então eu não vou atrapalhar. Se possível, vou até aumentar o karma dela. Tem gente que talvez pense até assim: eu vou até aumentar o sofrimento dela para ela pagar rapidamente o karma dela. Nós não devemos pensar assim. Nós devemos justamente auxiliar uns aos outros, nunca pensando se é o karma, se não é o karma, né? O que nos cabe diante da necessidade é ajudar a necessidade, né? É aliviarmos o sofrimento. Jesus, ele carregou a própria cruz, mas nós temos que lembrar que o Cirineu foi constrangido a ajudá-lo e ajudou Jesus a carregar a própria cruz, né? Bendito Cirineu, né? Nós podemos ser também um Cirineu na vida de alguém. Nós podemos ajudar a pessoa a carregar a própria cruz. Nós não vamos substituir a pessoa nesse carregar. Nós não vamos substituir. Por quê? Porque as nossas dores somente nós vamos passar. Mas se alguém nos ajuda, fica mais suave a caminhada, né? A ação da amizade, a ação do carinho de alguém, do amparo de alguém, faz com que tudo fique mais possível de se alcançar o bom termo, né? Então eu creio que é dessa forma que a gente deve pensar. Nunca medindo, nunca calculando os prós e os contras. Vamos amar por amar, vamos ajudar por ajudar, né? Sem cálculos, né? A Ivanete: eu sei, Alexandre, que só cabe a Deus, a Jesus, mas confesso que tenho tanta vontade de ficar boa dos meus olhos, às vezes me leva a pensar que não tenho merecimento. A gente tem necessidades, Ivanete, né? A gente tem necessidades. E as necessidades, elas vão moldando a nossa vida, né? Porque a partir dessas necessidades, nós vamos, quando aproveitamos, nós vamos nos fazendo melhores, nós vamos tirando um bom proveito dos sofrimentos. Vamos fazer o melhor, né? E deixar que Deus saiba nos ajudar da maneira como nós pudermos, né? Isso cabe a Deus, tá? Mas vamos ter confiança, né, Ivanete? Vamos confiar que tudo ocorrerá para o melhor, certo? Ok? Então vamos ver aqui. Então, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, tadinha, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante do povo, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarada, né? Tadinha, ela se aproximou tremendo de Jesus, né? Mas contou para ele o que tinha acontecido, o que ela sofria e o que ela esperava encontrar naquele momento, né? E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Já pensou? Né? Então, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Né? Então, é isso que a gente precisa, né, pessoal? É a fé. É isso que nós precisamos. Se vamos melhorar ou não daquele problema que nós estamos querendo tratar, cabe a Deus, né? A Joana de Ângeles, o que ela nos diz nesse sentido? Ela fala assim: quando nós, diante de uma dificuldade específica, nós não buscamos a melhora, nós não fazemos por onde melhorar ou buscar a melhora, pode estar configurando uma atitude masoquista. Vocês entendem? Se eu tenho um espinho no pé e eu não faço um esforço para tirar o espinho no pé, pode estar configurando uma atitude masoquista. Por quê? Porque eu tenho que, concomitantemente ao problema que eu estou vivendo, me esforçar por mudar a estrutura desse problema. Concordam?
Porque senão eu vou estar com aquele discurso, eu estou assim porque Deus quer, porque eu tenho que sofrer mesmo, porque, né? E eu não faço o esforço. Ora, eu posso fazer o esforço numa resignação ativa, que é o que a Joana de Ângeles nos recomenda, não uma resignação passiva, aquela que nada faz por mudar a estrutura do problema. Eu posso estar então numa resignação ativa, aquela que não sossega enquanto não melhora. Ora, eu posso estar nessa atitude, mas mesmo assim não conseguir mudar a estrutura do problema. Não importa. É sinal então que aquele problema deva continuar um pouco mais, mas eu continuarei tentando mudar. Então, se a Ivanete, por exemplo, tem problema nos olhos, ela deve mentalizar que os olhos estão se curando, ela deve pedir a Jesus para abençoar os seus olhos, ela deve aplicar passe nos olhos, vai usar água fluida, vai usar tudo que puder. O quanto vai conseguir melhorar ou não, cabe a Deus saber, né? Assim com todos os nossos problemas, pessoal. O que nós não podemos é nos acomodar, né, naquela atitude passiva, uma resignação passiva, que muitas vezes faz até com que nós colaboremos com o problema. A gente pode até aumentar o problema, pode até acelerar o processo patológico que estejamos vivenciando, tá? Então, se não conseguirmos curar o corpo, com certeza absoluta nós teremos feito um grande trabalho no nosso perispírito, pessoal. Se nós não conseguirmos curar ou melhorar o corpo, tenhamos a certeza absoluta que pelo menos fizemos um grande trabalho nas estruturas energéticas, né? Na estrutura perispiritual. Isso não tenhamos a menor dúvida, tá? Ou seja, poderemos chegar no plano espiritual muito, mas muito melhores do que estávamos aqui na Terra. Se eu tenho problema nas pernas, se eu tenho problema no estômago, na coluna, na cabeça, não importa. Se eu mentalizo a saúde, se eu peço ajuda, se eu aplico passe, se eu me trato mentalizando a saúde, eu chegarei no plano espiritual em condições muito melhores, tá? Então, isso deve ser o nosso conforto, né? Ok? Por isso que sempre vale a pena a gente buscar o bem. E sempre é ruim a gente adotar uma atitude passiva, né? Uma resignação passiva. É sempre ruim a gente fazer isso, né? Só que a gente não deve criar excessivas expectativas de curas nessa vida. Nós não podemos criar excessivas expectativas depositando tudo nisso. Vamos fazer o que é possível, mas guardando sempre a possibilidade também de Deus, que a vida, né, determinar diferente para nós. Nós temos que ter também essa lucidez, tá? A Tânia colocou: pensam alguns que uma vez que se está na Terra para espiar, é necessário que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Isso aqui é do Evangelho, né, Tânia? De que só coloca pra gente de que tópico e capítulo é, para o pessoal poder... Exatamente o que eu estava falando, tá? É essa parte mesmo. Você coloca pra gente depois? Para o pessoal poder consultar, né? E ver a realidade do que a gente estava colocando aqui, tá? Então é isso, né, pessoal? Façamos a nossa parte de ajudar, de nos ajudar, e deixa que Deus saberá dar a cada um segundo as suas obras, né? Não é assim que a gente aprendeu? Só para terminar aqui então, pessoal, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, né? E aí o versículo 49, estando ele ainda falando, ele estava conversando ainda com a mulher, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Falando para o Jairo, né? Que Jesus estava indo para a casa do Jairo para cuidar da filha do Jairo, e quando ele parou para cuidar da mulher hemorroíça, aí veio um e falou: olha, você não incomode o mestre, a tua filha já está morta.
Vamos ver isso na semana que vem, né? Vamos ver se a filha morreu mesmo ou não morreu. Vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso estudo, na sequência da vida de Jesus. Tá bom? Pessoal, vamos fazer então a aplicação do passe. Creio que nós já temos material de sobra para as nossas análises de hoje, porque não adianta a gente também trazer muita coisa, sendo que a nossa capacidade de retenção, de aproveitamento, é uma capacidade mais limitada, né? Todos nós. Né? Então vamos pensar no exemplo dessa mulher hoje, né? Vamos cultivar essa fé que remove montanhas e vamos aplicá-la agora. Sempre é bom a gente associar a teoria e a prática, né? Então agora é a hora da gente aplicar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança incondicional na ajuda das forças superiores, né?